Deus frequentemente realiza seus maiores milagres quando nossas forças se esgotam, porque é nesse lugar que finalmente paramos de disputar o trono com Ele. Enquanto ainda temos controle, nós tentamos controlar. Enquanto ainda temos reservas, nós tentamos negociar. Enquanto ainda conseguimos explicar, fugir, manipular, convencer, resistir, calcular e garantir, nós chamamos isso de fé, mas muitas vezes é apenas autossuficiência vestida de linguagem espiritual. Mas quando a força acaba, quando o braço humano perde o vigor, quando a alma já não consegue sustentar a aparência, quando a mente se cansa de procurar saídas e o coração se curva sem ter mais argumentos, então o milagre encontra espaço. Não porque Deus seja cruel, não porque Deus goste de nos ver fracos, não porque o céu se alegra com a dor dos filhos, mas porque muitas vezes, só no fim de nós mesmos, é que percebemos que Deus nunca foi um recurso secundário. Ele sempre foi a fonte. Há momentos em que o Senhor permite que a nossa força diminua para que a nossa fé amadureça. Porque uma fé que só funciona quando tudo está funcionando ainda não foi provada. Uma confiança que só canta quando a resposta ainda não aprendeu a adorar. Uma alma que só descansa quando enxerga o caminho ainda não conhece profundamente o pastor. E talvez esta seja a pergunta que Deus está fazendo a muitos corações cansados. Você ainda crê quando não entende? Você ainda obedece quando não sente? Você ainda permanece quando não vê? Você ainda me chama de bom quando a situação parece dizer o contrário? O apóstolo Paulo ouviu do Senhor uma das declarações mais profundas da vida espiritual. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não é o poder de Deus que é fraco. É a fraqueza humana que se torna palco para a força divina. Paulo não ouviu, minha graça será útil quando você estiver bem. Ele ouviu, minha graça te basta. Basta quando há resposta e basta quando há silêncio. Basta quando a porta se abre e basta quando a porta permanece fechada. Basta quando o corpo está forte e basta quando a alma está abatida. Basta quando amigos permanecem e basta quando todos se afastam. Basta quando há aplausos e basta quando há lágrimas escondidas no travesseiro. A graça de Deus não é apenas um consolo bonito. Ela é sustento real. Ela segura o que você não consegue mais segurar. Ela levanta o que você já não consegue levantar. Ela atravessa o vale com você quando seus pés parecem pesados demais para dar o próximo passo. E aqui está o mistério. Deus não espera que você seja invencível para agir em sua vida. Ele espera que você seja rendido. O céu não procura pessoas que nunca tremem. O céu procura pessoas que, mesmo tremendo, dizem: Senhor, eu não consigo sozinho. Há uma diferença entre fraqueza e derrota. Fraqueza é reconhecer limites. Derrota é abandonar a fé. Fraqueza pode ser altar. Derrota é quando a alma se entrega à mentira de que Deus se esqueceu. Muitos confundem cansaço com fracasso. Mas estar cansado não significa estar rejeitado por Deus. Estar esgotado não significa estar fora do propósito. Elias ficou cansado. Jeremias chorou. Davi se angustiou. Paulo foi pressionado. Jesus suou em agonia no Getsêmani. O cansaço não cancela o chamado. A dor não anula a promessa. A noite não revoga o que Deus falou de dia. Talvez você esteja carregando responsabilidades há tanto tempo que já não sabe mais como é respirar sem peso. Talvez você tenha sido forte pela família, forte pelos filhos, forte pelo casamento, forte pelo trabalho, forte pela igreja, forte por todos, enquanto por dentro sentia partes de você desmoronando em silêncio. E agora você se pergunta, por que Deus permitiu que eu chegasse a esse ponto? Mas talvez a pergunta mais profunda seja, o que Deus deseja revelar de si mesmo neste ponto?
Porque quando suas forças acabam, algumas ilusões também acabam. Acaba a ilusão de que você controla tudo. Acaba a ilusão de que todos ficarão ao seu lado. Acaba a ilusão de que sua inteligência pode resolver todas as batalhas. Acaba a ilusão de que sua experiência é suficiente para atravessar qualquer deserto. E quando essas ilusões caem, a verdade aparece. Deus permanece. Deus não cai, Deus não se esgota, Deus não se confunde, Deus não se atrasa, Deus não abandona. Isaías declarou que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Observe a beleza dessa promessa. Ele não multiplica apenas a força de quem ainda tem alguma reserva. Ele multiplica as forças daquele que não tem vigor algum. Isso significa que o céu sabe trabalhar com o nada. Deus não precisa de muito para começar. Ele criou o mundo pela palavra. Ele abriu o mar com um sopro. Ele alimentou multidões com poucos pães. Ele ressuscitou esperança onde só havia sepultura. Então, por que ele não poderia levantar você agora? O problema é que muitas vezes apresentamos a Deus nossa força e pedimos que Ele a abençoe, quando Ele está esperando que apresentemos nossa fraqueza para que Ele a transforme. Nós dizemos: Senhor, olha o que eu posso fazer. E Deus responde: Filho, filha, entregue-me o que você não pode fazer. Porque é exatamente aí que o milagre começa. No lugar onde você diz: não tenho mais força. No lugar onde você confessa: não sei mais como prosseguir. No lugar onde você se ajoelha sem discurso, sem máscara, sem orgulho, sem defesa e apenas respira diante do Pai. Deus, ajuda-me. E Ele ajuda. Nem sempre como você imaginou. Nem sempre na hora que você exigiu. Nem sempre removendo imediatamente o espinho, o deserto ou a pressão. Às vezes ele muda o cenário, mas muitas vezes ele muda você dentro do cenário. Às vezes ele abre a porta, mas outras vezes ele fortalece seus passos no corredor. Às vezes ele acalma a tempestade. Mas outras vezes ele ensina você a permanecer em paz enquanto o vento ainda sopra, porque o milagre não é apenas sair do problema. O milagre também é não ser destruído por ele. Existe um padrão espiritual que atravessa toda a Escritura. Deus permite que o impossível se forme diante dos seus servos, para que fique claro que a vitória não nasceu da força humana, mas da mão divina. O Senhor não divide sua glória com o orgulho. Ele não alimenta a vaidade disfarçada de coragem. Ele não constrói testemunhos para que o homem diga: eu consegui. Ele age de tal forma que quando tudo termina, a única explicação honesta é: foi Deus. Foi Deus quando eu não tinha caminho. Foi Deus quando eu não tinha recursos. Foi Deus quando eu não tinha defesa. Foi Deus quando eu não tinha forças. Foi Deus quando ninguém acreditava. Foi Deus quando eu mesmo quase deixei de acreditar. Pense no povo de Israel diante do Mar Vermelho. Atrás deles, o exército de Faraó. À frente deles, águas impossíveis de atravessar. Ao redor, medo. Dentro, desespero. Não havia estratégia militar, não havia ponte, não havia barco suficiente, não havia plano humano que resolvesse aquele momento. E é exatamente nesse cenário que Moisés declara: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Essa palavra não foi dita em um culto confortável. Foi dita quando a morte parecia marchar atrás deles. Foi dita quando o mar parecia bloquear o futuro. Foi dita quando a fé precisava escolher entre o pânico e a promessa. Há pessoas ouvindo esta mensagem que estão exatamente nesse lugar espiritual. O passado persegue, o futuro parece fechado. O coração pergunta: para onde eu vou? Você olha para trás e vê dores antigas tentando alcançá-lo. Olha para frente e vê obstáculos que parecem maiores do que sua capacidade. Olha para dentro e encontra cansaço. Mas Deus não abriu o mar enquanto o povo ainda estava no Egito. Deus abriu o mar quando eles estavam encurralados.
porque há milagres que só se manifestam quando todas as rotas falsas desaparecem. O Mar Vermelho não era o fim da jornada, era o altar onde Deus revelaria seu domínio. Aquilo que parecia bloqueio virou caminho. Aquilo que parecia ameaça virou testemunho. Aquilo que parecia sentença virou passagem. E talvez Deus esteja dizendo ao seu coração: não confunda a parede com fim, não confunda pressão com abandono, não confunda silêncio com ausência. Eu ainda posso transformar o que bloqueia você no chão por onde você vai atravessar. Mas para atravessar é preciso obedecer. Deus disse a Moisés para dizer ao povo que marchasse. Marchar para onde? Para o mar. Que lógica há nisso? A lógica da fé. A fé não é irracionalidade. A fé é confiança em uma palavra maior do que a evidência momentânea. A fé não nega que o mar está ali. A fé declara que Deus é maior que o mar. A fé não finge que Faraó não vem atrás. A fé se lembra de que o Senhor dos Exércitos vai à frente. Há momentos em que Deus não explica tudo, porque deseja que você aprenda a obedecer antes de entender. Se Ele explicasse cada detalhe, talvez você chamasse isso de controle. Mas quando Ele dá apenas a próxima direção, você precisa chamá-lo de Senhor. A caminhada cristã é cheia de passos que só fazem sentido depois. José não entendeu o poço no dia em que foi jogado nele. Davi não entendeu todos os anos de fuga enquanto era perseguido por Saul. A mulher do fluxo de sangue não entendeu por que sofreu tanto antes de tocar a orla de Jesus. Os discípulos não entenderam a cruz na sexta-feira, mas Deus via o domingo. E aqui está uma verdade difícil, mas libertadora. O fato de você não entender não significa que Deus não esteja conduzindo. A sua compreensão não é o limite da providência divina. Deus trabalha em camadas que você não vê. Ele organiza encontros, desmonta laços, fecha caminhos, prepara livramentos, amadurece sua alma, quebra ídolos, confronta medos, revela intenções, reposiciona destinos. Enquanto você vê apenas o problema, Deus vê o propósito. Enquanto você vê apenas o atraso, Deus vê a preparação. Enquanto você vê apenas a perda, Deus vê a poda. Enquanto você vê apenas o fim, Deus vê o começo escondido dentro daquilo que morreu. Quando suas forças se esgotam, Deus não está apenas fazendo algo por você. Ele está fazendo algo em você. Essa é a parte que muitos não querem ouvir. Todos querem o milagre da porta aberta. Poucos aceitam o milagre do coração transformado. Todos querem a vitória exterior. Poucos permitem a obra interior. Mas Deus não está interessado apenas em mudar circunstâncias. Ele está formando filhos e filhas que carreguem a imagem de Cristo. Ele não quer apenas tirar você do Egito. Ele quer tirar o Egito de você. Ele não quer apenas abrir o mar. Ele quer ensinar você a confiar quando as águas ainda não se moveram. Talvez a sua exaustão esteja revelando onde você depositou confiança demais em coisas frágeis. Talvez você tenha confiado demais em pessoas. Talvez tenha esperado demais de instituições. Talvez tenha feito da estabilidade financeira uma torre. Talvez tenha feito do reconhecimento humano um alimento. Talvez tenha feito da sua capacidade de resolver problemas uma identidade. E agora, quando tudo isso treme, Deus não está destruindo você. Ele está libertando você. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nosso coração, mais cedo ou mais tarde, se torna peso. Deus não tira nossa força verdadeira. Ele remove falsas seguranças. Ele não quebra para humilhar. Ele quebra para curar o que o orgulho escondia. Ele não permite o deserto para nos abandonar nele. Ele nos conduz pelo deserto para revelar quem Ele é quando não há fontes visíveis. Foi no deserto que Israel viu pão cair do céu. Foi no deserto que a água saiu da rocha. Foi no deserto que roupas não se envelheceram. O deserto não é fértil aos olhos humanos, mas é profundamente fértil nas mãos de Deus.
Então, quando você chegar ao limite, não conclua apressadamente que chegou ao abandono. Pode ser que tenha chegado ao lugar da revelação. Pode ser que o fim da sua força seja o início de uma dependência mais limpa, mais santa, mais profunda. Pode ser que Deus esteja preparando um milagre tão claramente dele que você nunca mais ousará dizer: foi minha habilidade. Você dirá: eu estava cercado, mas ele abriu o mar. Eu estava fraco, mas ele me sustentou. Eu estava perdido, mas ele me guiou. Eu estava no limite, mas o limite não limitou Deus. José nos ensina que nem todo esgotamento nasce de uma batalha rápida. Às vezes a força acaba aos poucos, em anos de injustiça, silêncio e espera. Há dores que não explodem de uma vez. Elas pingam na alma como uma torneira aberta durante a noite. Uma palavra dura hoje, uma traição amanhã, uma porta fechada depois, uma promessa que demora, uma acusação falsa, uma lembrança que volta, um sonho que parece enterrado. E sem perceber, a pessoa forte começa a se cansar por dentro. José era jovem quando recebeu sonhos, mas sonhos dados por Deus não impedem processos dolorosos. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, levado para uma terra estranha, acusado injustamente, esquecido na prisão. Imagine a pergunta silenciosa que poderia nascer em seu coração: Senhor, se tu me mostraste o futuro, por que meu presente parece tão contrário? Essa pergunta visita muitas pessoas. Deus mostra uma promessa, mas o caminho parece oposto. Deus planta uma convicção, mas as circunstâncias parecem zombar dela. Deus fala de vida, mas a pessoa atravessa estações que parecem sepultamento. E ainda assim, no fim, José declara aos seus irmãos: Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa frase não diminui a maldade que ele sofreu. José não disse: não foi nada. Ele não romantizou a traição. Ele não fingiu que a prisão foi confortável. Ele não chamou injustiça de bênção. Ele reconheceu o mal, mas também reconheceu uma soberania maior que o mal. Isso é maturidade espiritual. Não é negar a dor, é declarar que a dor não tem a última palavra quando Deus está governando a história. Há pessoas que precisam ouvir isso com ternura. O que fizeram contra você foi real, mas não é soberano. A ferida foi real, mas não é seu destino final. A perda foi real, mas não é mais poderosa que o Redentor. A rejeição foi real, mas não define seu valor. O atraso foi real, mas não cancelou o propósito. Deus é capaz de entrar no material quebrado da sua história e fazer dele uma ferramenta de salvação, cura e testemunho. José chegou ao palácio não porque seus irmãos foram bons, mas porque Deus foi fiel. Ele não chegou lá porque o caminho foi justo, mas porque a providência foi maior que a injustiça. E quando Deus levanta alguém depois de anos de humilhação, Ele não apenas restaura a posição, Ele restaura interpretação. Porque uma das maiores curas que Deus faz não é apenas mudar o que aconteceu, é mudar a forma como você lê o que aconteceu. Antes, você via apenas abandono. Depois, começa a enxergar livramento. Antes, via apenas perda. Depois, percebe preparação. Antes, via apenas inimigos. Depois, entende que até aquilo que tentou destruir você foi obrigado a servir ao propósito de Deus. Mas há uma condição profunda nesse processo. José não permitiu que a amargura se tornasse seu senhor. Ele poderia ter saído da prisão com o coração envenenado, poderia ter usado poder para se vingar, poderia ter transformado dor em crueldade, mas Deus não o levou ao palácio para que ele repetisse o mal que sofreu. Deus o levou ao palácio para preservar vidas. Isso confronta nosso coração. O que faremos quando Deus nos levantar? Usaremos a restauração como plataforma de vingança ou como instrumento de misericórdia?
Pediremos que Deus nos exalte para provar que os outros estavam errados ou para demonstrar que a graça é maior que a ferida? Quando nossas forças se esgotam, Deus também revela o que está guardado nas profundezas do coração. O cansaço expõe, a espera expõe, a injustiça expõe, a pressão tira a maquiagem da alma. É fácil falar de perdão quando ninguém nos feriu profundamente. É fácil falar de fé quando a promessa parece próxima. É fácil falar de humildade quando ainda estamos sendo admirados. Mas quando a vida nos aperta, o que está escondido aparece. E isso não é para nos condenar, é para nos tratar. Talvez Deus esteja usando sua estação de fraqueza para impedir que você chegue ao próximo nível com o coração doente. Porque bênção sem cura pode virar perigo. Porta aberta sem caráter pode virar ruína. Autoridade sem quebrantamento pode virar abuso. Prosperidade sem dependência pode virar idolatria. Por isso Deus prepara o vaso antes de derramar certos conteúdos. Ele trabalha no secreto antes de expor no público. Ele forma raízes antes de permitir frutos visíveis. Davi também conheceu esse caminho. Antes do trono, houve pastos. Antes da coroa, houve rejeição. Antes do palácio, houve caverna. Ele foi ungido, mas não foi imediatamente entronizado. Isso nos ensina que unção não elimina processo. Há gente ungida vivendo em cavernas emocionais, lugares estreitos, fases em que parece que a promessa está longe. Mas a caverna não anulou Davi. A caverna o formou. No secreto, ele aprendeu a depender. Na perseguição, aprendeu a não se tornar igual ao perseguidor. Na solidão, escreveu salmos que até hoje consolam gerações. Quando enfrentou Golias, Davi declarou: Tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não negou que Golias tinha armas. Ele apenas sabia que as armas de Golias não eram maiores que o nome do Senhor. Essa é a diferença entre fé madura e entusiasmo superficial. A fé madura vê o gigante, mas não se ajoelha diante dele. Ela reconhece o tamanho da ameaça, mas se lembra da grandeza de Deus. E talvez o seu Golias não seja uma pessoa. Talvez seja uma doença, uma dívida, uma crise familiar, uma solidão prolongada, uma culpa antiga, uma tentação persistente, uma porta fechada, uma sensação de inutilidade. O gigante se levanta todos os dias dizendo: você não vai conseguir. Mas a palavra de Deus levanta outra voz dentro de você. Você não vai em seu próprio nome, você vai em nome do Senhor. Deus espera que você pare de medir a batalha apenas pelo tamanho do inimigo e comece a medi-la pela fidelidade daquele que o chamou. Davi não venceu porque era mais forte fisicamente. José não sobreviveu porque tinha controle sobre tudo. Eles permaneceram porque havia uma mão invisível conduzindo o visível, e essa mão ainda conduz. Ela conduz quando você entende, ela conduz quando você chora, ela conduz quando você se sente esquecido, ela conduz quando você está no campo cuidando de ovelhas e ninguém reconhece seu valor. Ela conduz quando você está na prisão injustamente. Ela conduz quando você enfrenta o gigante com recursos simples, mas com fé inteira. Há uma profundidade da fé que só nasce quando a alma precisa escolher entre confiar em Deus ou desmoronar diante da demora. A espera é uma escola severa. Ela não grita como uma tempestade, mas desgasta como vento constante. Ela não fere sempre com grandes tragédias, mas com pequenas perguntas repetidas. Será que Deus ouviu? Será que Deus esqueceu? Será que ainda vale a pena orar? Será que minha vida passou do tempo? Será que o milagre era para outros, mas não para mim? É nesse lugar que muitos desistem, não de Deus com palavras, mas de Deus por dentro. Continuam frequentando, continuam dizendo amém, continuam conhecendo versículos,
mas a esperança foi sendo guardada em um quarto fechado da alma. A boca ainda confessa, mas o coração já não espera. A pessoa não se declara incrédula, mas vive como se Deus não fosse mais intervir. E o Senhor, com misericórdia, vem despertar essa área adormecida. Ele não despreza a cana quebrada. Ele não apaga o pavio que fumega. Ele se aproxima com verdade e ternura e pergunta: por que você enterrou sua esperança antes de eu terminar a obra? A mulher do fluxo de sangue nos revela uma fé que atravessa esgotamentos antigos. 12 anos de sofrimento, 12 anos de perda, 12 anos buscando ajuda, 12 anos gastando recursos, 12 anos sendo limitada por uma condição que afetava seu corpo, sua convivência, sua dignidade, sua rotina, sua adoração pública. Mas quando ouviu falar de Jesus, algo dentro dela se levantou. Talvez não fosse uma força barulhenta. Talvez fosse uma fé pequena, quase sussurrada, mas real. Se eu apenas tocar nas suas vestes, ficarei curada. Ela não tinha plateia, não tinha prestígio, não tinha garantias humanas. Tinha apenas uma convicção desesperada e santa. Se eu tocar em Jesus, algo pode mudar. E mudou. Jesus disse a ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Observe a palavra que ele usa: filha. Antes de tratar apenas da cura, Jesus restaura a identidade. Ela não era um problema ambulante, não era apenas uma mulher marcada por uma condição, não era um caso perdido, era filha. Quantas pessoas precisam ouvir isso? Você não é o nome da sua crise, você não é a soma das suas perdas. Você não é definido pelo tempo que sofre. Você não é a vergonha que carregou. Você não é o diagnóstico, a dívida, o divórcio, o abandono, a falha, o luto, a batalha escondida. Em Cristo, antes de qualquer circunstância, você é filho, você é filha. E quando Jesus chama alguém de filho, nenhuma voz de acusação tem autoridade final sobre essa pessoa. Mas veja também que ela tocou Jesus no meio da multidão. Muitos apertavam Jesus, mas só uma pessoa o tocou com fé. Isso nos confronta. É possível estar perto de coisas espirituais e não tocar o Senhor com o coração. É possível ouvir mensagens, cantar canções, repetir frases, mas manter a alma distante. A multidão encostava. A mulher cria, a multidão seguia o movimento. A mulher buscava vida. A multidão via Jesus passar. A mulher decidiu que não deixaria passar a oportunidade da graça. Quando suas forças se esgotam, Deus convida você a parar de apenas acompanhar a multidão e tocar Cristo com sinceridade. Não um toque religioso, não um toque de aparência, um toque de dependência, um toque que diz: Senhor, eu não tenho mais onde me apoiar, eu preciso de Ti. Esse toque não é performance, é entrega, não é espetáculo. É fé nua, simples e profunda. Jeremias também conheceu o peso de continuar quando a alma queria parar. Ele foi chamado para falar a uma geração dura. Sofreu rejeição, perseguição, solidão e incompreensão. Em certo momento ele diz que tentou não falar mais no nome do Senhor, mas a palavra era como fogo encerrado em seus ossos. Que imagem poderosa! O profeta cansado, mas queimando por dentro, ferido, mas tomado por uma palavra que não o deixava se calar, pressionado por fora, mas sustentado por um fogo interior. Há pessoas que pensam que o cansaço apagou o chamado, mas talvez o chamado esteja como brasa sob cinzas. Você achou que acabou, mas Deus ainda colocou fogo nos seus ossos. Você achou que não tinha mais nada a entregar, mas ainda há uma palavra, uma oração, um testemunho, uma reconciliação, uma obediência, uma decisão santa esperando para nascer. O inimigo deseja transformar seu cansaço em desistência. Deus deseja transformar seu cansaço em rendição. A diferença é enorme. Desistência diz: não vale mais a pena. Rendição diz: Senhor, eu não consigo sem Ti.
Desistência se fecha, rendição se abre. Desistência acusa Deus, rendição se lança em Deus. Desistência abandona o altar. Rendição se deita sobre o altar e diz: faz em mim o que eu não consigo fazer. E talvez seja esse o ponto. Deus não está pedindo que você produza fogo com suas próprias mãos. Ele está pedindo que você não abandone o lugar onde o fogo pode ser reacendido. Volte ao secreto, volte à palavra, volte à oração honesta. Não uma oração bonita para impressionar, uma oração verdadeira. Diga ao Senhor onde dói, diga onde cansou, diga onde tem medo, diga onde está confuso, diga onde perdeu a alegria. Ele não se assusta com sua verdade. Deus prefere uma oração quebrantada a uma frase perfeita sem coração. O lugar mais santo do esgotamento humano foi revelado no Getsêmani. Ali não vemos uma fé teatral. Não vemos palavras vazias, não vemos aparência religiosa. Vemos o Filho de Deus em profunda angústia, ajoelhado, rendido, enfrentando o peso que nenhum ser humano poderia carregar. Jesus ora: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Essa oração não é fraqueza pecaminosa. É obediência perfeita atravessando dor real. É o lugar onde a vontade humana, sem rebeldia, se curva diante da vontade do Pai. O Getsêmani nos ensina que maturidade espiritual não é nunca sentir peso. Maturidade espiritual é entregar o peso ao Pai sem abandonar a obediência. Jesus não fingiu que o cálice era leve. Ele não negou a dor. Ele não maquiou a agonia. Mas também não permitiu que a angústia se tornasse desobediência. Ali, a oração não removeu imediatamente o caminho da cruz, mas alinhou o coração do Filho à vontade do Pai. E às vezes é isso que a oração faz. Ela não muda primeiro o cenário. Ela nos firma para atravessá-lo sem perder a comunhão. Muitos pensam que oração só funcionou se a circunstância mudou na hora. Mas há orações que funcionam porque impedem sua alma de se perder enquanto a circunstância ainda permanece. Há orações que não removem o vale, mas colocam óleo sobre sua cabeça no meio dele. Há orações que não calam todos os inimigos, mas fortalecem sua identidade para que você não acredite na voz deles. Há orações que não encurtam a noite, mas acendem uma lâmpada dentro de você. No Getsêmani, Jesus nos mostra que a rendição é mais poderosa que a fuga. Ele poderia chamar legiões de anjos, poderia escapar, poderia destruir seus acusadores, mas escolheu obedecer. E por meio dessa obediência, o lugar de aparente derrota se tornou o caminho da redenção. A cruz parecia fim, mas era trono. Parecia vergonha, mas era vitória. Parecia silêncio de Deus, mas era o cumprimento mais profundo do amor divino. O céu estava fazendo algo maior do que os olhos podiam entender. Isso fala diretamente ao coração de quem está vivendo um Getsêmani pessoal. Talvez você esteja em um lugar onde ninguém consegue entrar plenamente com você. Há dores que até pessoas amadas não conseguem compreender. Os discípulos estavam perto, mas dormiram. Jesus estava a poucos passos deles, mas enfrentava uma batalha que eles não podiam carregar. Isso também acontece conosco. Há momentos em que pessoas próximas não percebem a profundidade da nossa luta. Elas estão perto fisicamente, mas distantes espiritualmente. E se não tivermos cuidado, transformamos a solidão em ressentimento. Mas Jesus nos ensina outro caminho. Quando os homens dormem, o Pai ainda ouve. Não coloque nas pessoas um peso que só Deus pode carregar. Não exija dos outros uma presença perfeita que só o Senhor pode oferecer. Sim, Deus usa pessoas. Sim, comunhão é preciosa. Sim, conselhos sábios importam. Mas há um lugar da alma que pertence ao Pai.
Há um altar secreto onde você precisa se derramar diante dele e dizer: não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa frase é uma das mais difíceis da vida cristã, porque muitos querem Deus como ajudador de planos pessoais, não como Senhor da vontade. Queremos que Ele abençoe o caminho que escolhemos, mas resistimos quando Ele corrige a rota. Queremos que Ele fortaleça nossos desejos, mas trememos quando Ele pede renúncia. Queremos milagres, mas nem sempre queremos rendição. Porém, os maiores milagres de Deus não acontecem apenas quando Ele muda coisas ao nosso redor. Eles acontecem quando Ele governa profundamente dentro de nós. E aqui está o confronto amoroso. Talvez você esteja pedindo força para continuar carregando algo que Deus já mandou entregar. Talvez esteja pedindo paz enquanto insiste em controlar o que não lhe pertence. Talvez esteja pedindo direção, mas se recusa a soltar uma vontade antiga. Talvez esteja pedindo cura, mas continua alimentando a ferida com memórias, comparações e amargura. Deus não está apenas perguntando: você quer o milagre? Ele está perguntando: você quer minha vontade acima da sua? A vontade de Deus não é inimiga da sua alegria. A vontade de Deus é o caminho mais profundo para a vida. Ela pode contrariar seu imediatismo, mas nunca destruirá seu destino em Cristo. Ela pode ferir seu orgulho, mas curará sua alma. Ela pode fechar portas que você queria, mas abrirá caminhos que você ainda não consegue imaginar. Ela pode levá-lo por uma estrada estreita, mas essa estrada conduz à presença, à maturidade, à liberdade. Jesus saiu do Getsêmani ainda caminhando para a cruz, mas saiu alinhado. Esse é um milagre que muitos não valorizam. Sair do lugar de oração com o coração alinhado, mesmo que a luta continue. Você talvez entre na presença de Deus pedindo que Ele tire tudo imediatamente, mas pode sair dizendo: Senhor, se ainda preciso atravessar, atravessarei contigo. Se ainda preciso esperar, esperarei sustentado. Se ainda preciso obedecer sem entender, obedecerei pela fé. Se ainda preciso perdoar, entrega-me graça. Se ainda preciso recomeçar, guia meus passos. O milagre não é apenas receber o que se pediu. O milagre é pertencer tanto ao Pai que mesmo quando o cálice não passa, a comunhão permanece. O milagre é não endurecer. O milagre é não fugir. O milagre é não trocar a vontade de Deus por alívio imediato. O milagre é dizer com lágrimas talvez, mas com fé verdadeira: Pai, nas tuas mãos entrego tudo. Quando Deus nos conduz ao fim das nossas forças, Ele também nos conduz ao início de uma nova forma de viver. Não mais movidos apenas por impulso, pressa, controle ou medo, mas por dependência. Dependência não é passividade. Dependência é obediência com humildade. Não é cruzar os braços diante da vida. É agir sem a arrogância de pensar que tudo depende de nós. É trabalhar, mas confiar. É planejar, mas submeter. É lutar, mas adorar. É chorar, mas permanecer. É fazer o possível enquanto entrega o impossível. Muitas pessoas confundem descanso em Deus com desistência. Mas o descanso bíblico não é abandono da responsabilidade, é abandono da ansiedade como senhora da alma. É dizer: eu farei o que Deus colocou em minhas mãos, mas não tentarei ocupar o lugar de Deus. Isso muda tudo. Porque há um peso legítimo e há um peso ilegítimo. O peso legítimo é a obediência do dia. O peso ilegítimo é tentar controlar o amanhã, a reação dos outros, o tempo da promessa, o resultado final, a opinião humana e os detalhes que pertencem somente ao Senhor. Jesus disse que não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Ele nos chama a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso não é poesia religiosa, é ordem espiritual. Quando o reino ocupa o primeiro lugar, o coração sai da tirania das urgências.
Quando Deus volta ao centro, as coisas recuperam seu tamanho correto. O problema continua sério, mas não é absoluto. A necessidade continua real, mas não é maior que o Pai. O futuro continua desconhecido, mas não está desgovernado. A ansiedade costuma gritar: você precisa resolver tudo agora. A fé responde: eu preciso obedecer hoje. A ansiedade diz: imagine tudo que pode dar errado. A fé responde: lembre-se de tudo que Deus já sustentou. A ansiedade diz: você está sozinho. A fé responde: o Senhor é meu pastor. A ansiedade diz: nada vai mudar. A fé responde: Deus ainda trabalha. Isso não significa que o cristão nunca sente medo. Significa que o medo não precisa dirigir. O medo pode bater a porta, mas não precisa sentar no trono. A preocupação pode aparecer, mas não precisa escrever as decisões. A tristeza pode visitar, mas não precisa virar identidade. Em Cristo, aprendemos a reconhecer emoções sem obedecer a todas elas. Nem todo pensamento que passa pela mente vem da verdade. Nem toda sensação traduz a realidade espiritual. Por isso, a palavra precisa ser mais profunda em nós do que o momento. Romanos declara que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não diz que todas as coisas são boas. Há coisas más, injustas, dolorosas, confusas. Mas Deus é tão soberano que consegue fazer até aquilo que não é bom cooperar para um bem maior. Isso exige confiança, porque enquanto a obra está em andamento, nem sempre conseguimos distinguir as peças. Vemos fragmentos. Deus vê o desenho. Vemos fios soltos. Deus vê o tecido completo, vemos perdas isoladas, Deus vê redenção sendo costurada. Então, qual é o caminho de transformação para quem chegou ao limite? Primeiro, pare de mentir para Deus. Ele já sabe. Diga a verdade. A fé não começa na máscara. Começa no encontro honesto com o Pai. Segundo, volte a se alimentar da palavra, não apenas de opiniões, notícias, medos e lembranças. A alma enfraquece quando se alimenta mais de ameaças do que de promessas. Terceiro, pratique obediências pequenas. Muitos esperam força para grandes movimentos, mas Deus frequentemente restaura a alma em passos simples. Perdoar hoje, orar hoje, levantar hoje, pedir ajuda hoje, fechar uma porta hoje, abrir a Bíblia hoje, servir hoje, descansar hoje. Quarto, pare de medir a presença de Deus apenas por sensação. Há dias em que você sentirá consolo profundo. Há outros em que andará pela fé, sem grandes emoções. A ausência de arrepio não é ausência de Deus. A presença do Senhor não depende da intensidade do seu sentimento. Ele prometeu estar conosco, e promessa é mais firme que sensação. Quinto, entregue o resultado. Essa talvez seja a parte mais difícil. Obedecer sem controlar o resultado é uma forma profunda de adoração. Você planta, mas Deus dá crescimento. Você fala a verdade com amor, mas não controla como o outro responde. Você se posiciona, mas não manipula portas. Você ora, mas não obriga Deus a seguir seu calendário. Você confia, e confiança verdadeira sempre envolve entrega. Essa transformação não acontece de uma vez como mágica emocional. Ela é caminhada. É manhã após manhã. É decisão após decisão. É quando você acorda e escolhe não alimentar a desesperança. É quando você se lembra de quem Deus é antes de ouvir o barulho do dia. É quando você decide que não vai construir sua identidade sobre a fase mais difícil da sua vida. É quando você olha para si mesmo não como alguém descartado, mas como alguém em processo nas mãos do oleiro. O barro talvez não entenda as mãos do oleiro, mas o oleiro sabe o que está formando. Às vezes, a pressão que parece deformar está moldando. Às vezes, a água que amolece está preparando.
Às vezes, a roda que gira e causa tontura está centralizando. Às vezes, o forno que assusta está consolidando. Deus não está improvisando com sua vida. Ele não perdeu o plano. Ele não se esqueceu do que começou. Filipenses declara que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é uma âncora poderosa. Deus não é homem para abandonar construção pela metade. Ele não começa por entusiasmo e termina por cansaço. Ele não chama e depois se arrepende por falta de capacidade. A obra é dele, a glória é dele, o tempo é dele. E se a obra é dele, até sua fraqueza pode ser incluída no processo de conclusão. Agora escute com o coração aberto. O fim das suas forças não é o fim da sua história. O esgotamento não é o seu nome. A fase difícil não é a sua identidade. O deserto não é o seu endereço definitivo. A caverna não é o seu trono. O poço não é sua sepultura. O mar à frente não é barreira para Deus. O gigante diante de você não é maior que o nome do Senhor. O Getsêmani não é abandono do Pai. A cruz não é derrota quando Deus está escrevendo ressurreição. Há uma identidade em Cristo que precisa se levantar dentro de você com santa firmeza. Você não é órfão espiritual. Você pertence ao Pai. Você não está esquecido no tempo. Você está guardado nas mãos de Deus. Você não é produto da rejeição que sofreu. Você é fruto da graça que o alcançou. Você não é apenas alguém tentando sobreviver. Você é alguém chamado a testemunhar que a força de Deus se revela no limite humano. Levante os olhos, não para negar a realidade, mas para enxergar além dela. A fé não é cegueira. A fé é visão espiritual. Ela vê lágrimas, mas também vê o Consolador. Vê guerra, mas também vê o Senhor dos Exércitos. Vê fraqueza, mas também vê graça suficiente. Vê vale, mas também vê mesa preparada. Vê morte aparente, mas também vê a voz de Cristo chamando vida para fora. O inimigo sempre tentará usar seu cansaço para distorcer sua percepção de Deus. Ele sussurra: se Deus amasse você, não permitiria isso. Mas a cruz responde: Deus amou tanto que entrou na dor humana para redimi-la por dentro. O inimigo diz: você falhou demais. A graça responde: onde abundou o pecado, superabundou a graça. O inimigo diz: você está acabado. Cristo responde: eu sou a ressurreição e a vida. O inimigo diz: ninguém vê. O Pai responde: eu vejo em secreto. O inimigo diz: não há saída. O Senhor responde: eu sou o caminho. Mas é preciso decidir qual voz governará sua alma. Você não pode impedir todas as vozes de falar, mas pode escolher qual delas receberá autoridade. A voz do medo é insistente. A voz da fé precisa ser alimentada. A voz da acusação é agressiva. A voz do pastor é verdadeira. A voz do desespero corre. A voz de Deus permanece. E Jesus disse que suas ovelhas ouvem a sua voz. Então peça discernimento, peça sensibilidade, peça um coração novamente ensinável. Diga: Senhor, eu quero reconhecer tua voz acima do barulho. Há um chamado à ação agora, não uma ação apressada, nascida do pânico. Uma ação santa, nascida da confiança. Volte para Deus com o que restou. Não espere sentir força perfeita. Entregue o pouco. Entregue a lágrima. Entregue a dúvida. Entregue a casa. Entregue os filhos. Entregue o casamento. Entregue o ministério. Entregue o futuro. Entregue a velhice que você teme. Entregue o passado que ainda dói. Entregue a culpa que ainda pesa. Entregue os planos que você não sabe se vão acontecer. Entregue e depois dê o próximo passo. Talvez o próximo passo seja pedir perdão. Talvez seja perdoar. Talvez seja procurar reconciliação. Talvez seja parar de alimentar uma conversa que adoece sua alma. Talvez seja voltar a congregar com sinceridade. Talvez seja cuidar do corpo que você negligenciou por dor. Talvez seja abrir a Bíblia antes de abrir as preocupações do dia. Talvez seja conversar com alguém maduro na fé.
Talvez seja servir novamente, não para provar valor, mas porque a graça reacendeu vida em você. O próximo passo não precisa ser grande, precisa ser obediente. Não despreze os pequenos começos. Deus colocou um menino com poucos pães diante de uma multidão faminta. Colocou uma pedra lisa na mão de Davi. Colocou um bordão na mão de Moisés. Colocou lágrimas nos salmos. Colocou uma oração simples na boca de publicanos quebrantados. O reino de Deus frequentemente começa pequeno aos olhos humanos, mas carrega a eternidade por dentro. E quando o milagre vier, porque Deus sabe a hora de manifestar sua fidelidade, não se esqueça do altar. Não se esqueça de quem sustentou você quando ninguém via. Não se esqueça das noites em que a graça bastou. Não se esqueça das portas que Ele fechou para proteger você. Não se esqueça das lágrimas que Ele recolheu. Não transforme a bênção em novo ídolo. Não use a vitória para voltar à independência. O propósito do milagre não é apenas aliviar você, é revelar Deus em você e através de você. O mundo precisa ver homens e mulheres que passaram pelo fogo sem perder a fé. Pessoas que choraram, mas não negaram o Senhor. Pessoas que cansaram, mas não abandonaram a promessa. Pessoas que foram feridas, mas escolheram não viver como escravas da amargura. Pessoas que chegaram ao limite e descobriram que a graça estava lá. Pessoas que podem dizer com humildade: eu não sou forte por mim mesmo, Cristo me sustenta. Hoje, receba esta palavra não como frase bonita, mas como chamado. Deus ainda trabalha no lugar onde você parou. Deus ainda fala no silêncio que você não entende. Deus ainda cura áreas que você aprendeu a esconder. Deus ainda abre mares quando chega a hora da travessia. Deus ainda transforma o mal em bem. Deus ainda levanta cansados. Deus ainda chama filhos pelo nome. Deus ainda acende fogo em ossos cansados. Deus ainda completa a obra que começou. Portanto, não entregue sua fé ao cansaço. Entregue seu cansaço a Deus. Não entregue sua identidade à dor. Entregue sua dor ao Redentor. Não entregue seu futuro ao medo. Entregue seu futuro ao Pai. Não faça do limite um túmulo. Faça dele um altar. Porque é no altar que Deus recebe o que somos e derrama o que somente Ele pode dar. E que esta verdade seja selada sobre sua vida como decreto espiritual. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, em nome de Jesus, que a graça de Deus baste para você nesta estação. Que o poder de Cristo repouse sobre sua casa, sobre sua mente, sobre seu coração, sobre suas decisões, sobre suas lembranças e sobre seus próximos passos. Que a fraqueza não seja vergonha, mas lugar de encontro. Que o esgotamento não seja fim, mas ponto de rendição. Que o Senhor transforme seu vale em testemunho, sua espera em maturidade, sua dor em compaixão, sua batalha em altar e sua vida em instrumento de glória. Siga em paz, mas não siga sozinho. Siga sustentado, siga firmado. Siga lembrando que quando suas forças acabam, Deus não acaba. Quando seus recursos terminam, a graça permanece. Quando sua visão escurece, a palavra ainda ilumina. Quando seus joelhos dobram, o céu se aproxima. E quando você pensa que não pode mais continuar, o Pai, com ternura e autoridade, sussurra: minha graça te basta. Levante-se, eu ainda estou contigo.